Você já ouviu falar sobre estilos parentais? Você sabe qual é o seu e como isso influencia na sua casa e na relação com os seus filhos? Se você nunca ouviu falar sobre isso ou se você quer saber um pouquinho mais, esse vídeo é para você. Os estilos parentais são um conjunto de práticas, de atitudes que os pais têm para com os seus filhos, ou seja, é a forma como eles conduzem a relação pais e filhos. Os estilos parentais, eles dividem-se em 3, então nós vamos falar especificamente sobre cada um deles. Começando pelo estilo autoritário. No estilo autoritário, os pais são controladores e tentam modelar o comportamento dos seus filhos através de regras rígidas. Eles valorizam a obediência absoluta e recorrem a medidas punitivas, sejam elas físicas ou verbais. Frequentemente criticam ou ameaçam seus filhos. As manifestações de afeto e de carinho são escassas, porém tem um outro lado. Muitas vezes fazem uso de recompensas para conseguirem a obediência de seus filhos. São pais que muitas vezes criticam, repreendem, condenam, humilham seus próprios filhos. E esses filhos, em contrapartida, entendem que têm que ser perfeitos para poder ganhar o amor e o carinho dos seus pais. E quais são as consequências desse estilo de parentalidade? Bom, a parentalidade autoritária leva os filhos a ter certas atitudes. Acreditar que tem que se anular para ser amado, pensar que tudo se resolve pela força, só colaborar quando tem recompensas, manipular as situações para que tenham mais recompensas ainda. Muitas vezes leva eles a rebelar-se. Ou o contrário, obedecer cegamente às regras impostas, sem nenhum questionamento. Podem tornar-se pessoas viciadas em aprovação, que não conseguem fazer nada sem que os pais ou os parceiros, seja de relacionamentos ou seja do trabalho, aprovem o que ele está fazendo. E principalmente, não aprendem quais as habilidades necessárias para tomar suas próprias decisões, para seguir seus caminhos sem a aprovação dos outros. Será que esse é o seu estilo de parentalidade? Se for, ainda é tempo de repensar nas suas atitudes. No estilo permissivo, os pais funcionam como um recurso para os filhos obterem aquilo que eles precisam, o que eles querem. Nesse estilo de parentalidade, há uma liberdade exagerada sem responsabilidade. Há ausência de normas e não há qualquer forma de obediência por parte dos filhos para com pessoas de autoridade. Os pais superprotegem, mimam e são os salvadores dos seus filhos. Geralmente, nessa relação de pais e filhos de forma permissiva, há muita afetividade, há muitas palavras positivas, mas há poucas regras e nenhuma exigência de maturidade. Esse estilo se divide em 2. Então existe o permissivo indulgente e o permissivo negligente. Vamos falar um pouquinho sobre o permissivo indulgente. São os pais que respondem a todos os pedidos do seu filho. São os pais extremamente permissivos, extremamente salvadores, que não deixam os seus filhos arcar com as consequências dos seus atos. Não estabelece nenhum tipo de norma ou de dever para seus filhos. Também são pais que dão muitos presentes, dão todos os bens materiais que os filhos exigem, porém pecam quando não dão as normas e os cuidados necessários. E qual é a consequência disso? Esses pais não dão oportunidade para os seus filhos aprenderem com seus próprios erros e para desenvolver o senso de capacidade social. Esse tipo de parentalidade leva os filhos a esperar tratamento especial dos outros, a preocupar-se mais com as coisas do que com as pessoas, a não saber lidar com as contrariedades da vida e com os desapontamentos que possam acontecer e, principalmente, a acreditar que não são capazes. Então, pais, lembrem-se, super proteger seus filhos
leva eles a ter a incapacidade de desenvolver a sua autoconfiança. E o estilo permissivo negligente, qual seria? São os pais que não se envolvem com os cuidados do seu filho, pais que negligenciam suas funções parentais e não se responsabilizam por seus filhos, mantendo apenas as funções básicas para eles. A negligência, ela assume algumas formas que a gente pode observar. Por exemplo, o uso de drogas pelos pais, o excesso de trabalho, o vício no trabalho, a indiferença e a desistência na criação dos seus filhos, o distanciamento e a indisponibilidade afetiva para com eles. E o que esse tipo de parentalidade faz com os seus filhos? Bom, leva esses filhos a não se sentirem importantes e dignos de amor, a desistir dessa família e procurar um outro lugar onde ele se encaixe, a preocupar-se em provar que merece ser amado, ele tem que provar que merece ser amado. Também a não saber lidar com contrariedades e desapontamentos. E muitas vezes também leva esse filho a acreditar que ele é a figura responsável da casa e não os seus pais. E pais, muito importante, não importa se o seu filho diz que quer ficar sozinho, que não precisa de você, ele sempre vai precisar da sua orientação e do seu modelo para seguir o caminho da vida dele. E agora o último estilo de parentalidade, que é o estilo participativo ou autoritativo, que nós também podemos chamar de gentil e firme. Dentre todos os estilos parentais, esse é o estilo mais apropriado, porque é o caminho do meio. É o estilo parental onde há o equilíbrio entre afetividade e firmeza, com normas e regras a serem seguidas. A comunicação nesse estilo parental é otimista e afetiva. São pais que adequam as suas atitudes conforme a maturidade do seu filho, estabelecem regras de acordo com a sua idade e de acordo com as capacidades que o filho já pode assumir. São pais que se preocupam com o resultado a longo prazo e não com os benefícios que trarão para o aqui e agora. E o que os filhos aprendem com esse estilo parental? Eles aprendem que liberdade sempre vem com responsabilidade. Aprendem a prática do respeito mútuo. Aprendem que as regras devem ser seguidas e, caso não sejam, haverá consequências. Aprendem habilidades como resolução de problemas, respeito pelo outro. Aprendem também que os erros são oportunidades de crescimento. Eles aprendem que cada membro da família tem sua vida própria e que eles fazem parte disso, porém não são o centro delas. Principalmente aprendem que cada escolha tem suas consequências, que podem ser boas ou ruins, e que eles têm que arcar com essas mesmas consequências. E aí, mãe, você identificou qual que é o seu estilo de parentalidade? Qual você se identificou mais? E se você está em um estilo que não é muito saudável, que tal estudar, se aprofundar um pouquinho mais e mudar esse estilo? Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme na sua relação familiar. Um beijo e até o próximo vídeo.